pessoas acontece completamente. Tá? Não correr atrás de algum tratamento, alguma coisa. Esses sintomas vão evoluir para outras doenças, tá? Primeiro você tem o refluxo, tá? Refluxo gastroesofágico, que é o retorno dos ácidos do estômago para o esôfago, tá? Então, se você tem uma repetição disso, uma repetição diária, a cada 2 ou 3 dias você sente aquela queimação, enfim, não tratar, diz, eu vou tomar um antiácido, eu vou tomar não sei o quê, você tá, como é que eu vou dizer, amenizando aquele sintoma, mas não está tratando, tá? Então vai evoluir para uma esofagite. O que é esofagite? É uma inflamação do tubo esofágico, tá? Que vai provocar uma ferida ali, em qualquer altura, tá? Tem gente que tem, meu Deus, eu tô com uma ferida na garganta, eu tô com uma ferida aqui no peito, me dói aqui, eu tenho uma queimação no estômago, mas é uma feridinha, tá? Como se fosse uma afta mesmo, tá? Ela vai começar pequenininha e vai aumentando de tamanho à medida que aquele ácido clorídrico vai atingindo ali aquela área. Você vai, não feito nada, você vai evoluir para uma erosão. O que é a erosão do tubo do tubo esofágico, enfim? Vai machucar tanto ali, vai machucar tanto aquela feridinha que ela vai começar como é que posso explicar para vocês de machucar de verdade, sabe? Tipo, vai começar a sangrar aquilo ali, entendeu? Você vai notar que você vai estar sentindo uma dor muito mais forte, talvez você até vomite sangue, sei lá, tussa sangue, enfim. Tenha tosse com sangue, né? É a maneira mais correta de falar. E essa tipo, é a próxima evolução da doença. Depois disso, você vai evoluir para gastrite, que são essas mesmas erosões dentro do estômago, porque o estômago vai começar, aquela mucosa do estômago começa, que reveste o estômago, né? Aquela mucosa que reveste. Acontece uma coisa que está intimamente ligada a. Lembra que eu falei para vocês no início que o fechamento do tubo com o estômago não funciona mais? Quando acontece isso aqui, acontece um fenômeno também no estômago que há uma pouca produção das células que compõem aquela mucosa ali. Então você acaba evoluindo também, além do refluxo gastroesofágico, você evolui para popular gastrite. Você deve ter ouvido muito falar sobre isso, que são as erosões, só que no estômago, tá? E depois da gastrite, se machucar mais ainda o estômago, você vai evoluir para úlcera. E da úlcera, vocês sabem, vai aí evoluir para um câncer, enfim. Que daí, enfim, é um estágio muito mais difícil de tratar. E eu não estou aqui querendo assustar ninguém, tá? Eu estou falando do cronograma da evolução dos sintomas, tá? Claro, daqui a pouco você tem refluxo durante uma semana e nunca mais tenha na sua vida, entendeu? Mas para a grande maioria das pessoas, enfim, ela começa um determinado dia ou vai chegando devagarzinho e depois nunca mais desaparece, tá? Enfim, como eu falei para vocês, o que acontece na prática, o que está acontecendo com você nesse momento é que está retornando ácido, principalmente o ácido clorídrico, tá? O músculo lá que fecha a passagem do esôfago para o estômago está ficando aberto. E esse ácido clorídrico, como eu falei, é muito forte. Uma gotinha desse ácido clorídrico na parede do esôfago causa uma dor terrível, que é a queimação, é a sensação de que tem algo parado ali, que é tudo que eu já falei para vocês. Que é esse grande incômodo. Bolo na garganta, enfim, tudo que eu falei. Dor ao engolir, é uma inflamação que tem ali no estômago e que é causada pelo retorno do ácido clorídrico. Então vamos, assim, às causas, tá?
Para cada um vai ser uma causa diferente, ou mais causas, enfim. E eu vou falar aqui cada uma delas para vocês, como eu fiz com os sintomas. Eu vou falar das causas e vou tentar explicar um pouquinho, tá? Falar um pouco sobre, enfim, para dar o máximo de informações para vocês. Isso aqui não está na ordem, tá? É só para falar das causas. Primeira delas, então, obesidade. Obesidade por si só é uma doença, tá? O que acontece por que a obesidade também está ligado ao refluxo gastroesofágico? Talvez o que eu vou falar vocês já tenham visto em outros vídeos. A gordura abdominal que fica ali, ela pressiona o estômago, tá? Então, o que acontece? Pressiona o estômago, pressiona o músculo que quer manter o estômago fechado, aquela câmarazinha fechada, certo? Então vai ficar aberto, vai retornar o ácido. Então, assim, gente, façam os exercícios, enfim. Eu não estou aqui para dizer assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Assim, são causas, tá? Eu estou aqui para ajudar. Se quer fazer, você faz. Tudo bem se não quiser fazer, tá? É com vocês. Outro, tabaco, cigarro, fumo, cigarro de palha, qualquer tipo de cigarro, tá? Vai causar isso, porque é uma alteração, Entendam, gente, que o nosso corpo, ele precisa de um equilíbrio, certo? A partir do momento que você altera esse estado de equilíbrio do corpo, seja qualquer coisa, tá? Álcool, cigarro, comer demais, comer de menos, tudo que é exagerado na tua vida vai causar um desequilíbrio no teu corpo. Então, você fumando, você está causando um equilíbrio gigante, você está colocando substâncias ali, assim, extremamente nocivas para o teu corpo. Então, você colocando substâncias nocivas para o teu corpo, ele vai responder de alguma maneira. Talvez para algumas pessoas não tenham sintomas agora, mas enfim, em algum momento vai ter, tá? Então ele vai responder de alguma maneira. Uma das respostas é o refluxo gastroesofágico, tá? Que pode acontecer também, tá? É o teu corpo dizendo: para de me machucar, para de fazer isso com você, ok? Próxima, hábitos alimentares. Eu nem vou me aprofundar muito nisso aqui, tá? Porque vocês sabem, comida saudável, corpo saudável, certo? Aqui começa, eu vou falar de traumas, tá? Enfim, traumas passados, enfim, talvez, como é que eu posso explicar? Você pode estar pensando assim, nunca tive isso, de repente eu tive essa doença do nada. Mas tenta olhar um pouco para trás, sabe? Você não vinha tendo vários outros sintomas de outras doenças. Agora, isso é importante saber, tá? É o seu corpo dizendo, tem alguma coisa. Então, o que aconteceu? Provavelmente você teve um gatilho na tua vida, na tua vivência, convivência, enfim, que disparou aquele trauma que você tinha vivido há muito tempo atrás e você não conseguiu superar nesse momento da tua vida agora, e o corpo está respondendo com uma doença, dizendo para você: tira isso de mim, resolva esse trauma para mim, resolva para mim. Eu estou te dizendo com o corpo, com, com todos os sintomas, com essas doenças, que você tem alguma coisa errada. Então, resolva, por favor. Ok, dito isso sobre traumas. Outra coisa que muita gente, incluindo eu, não acreditava, tá? É estresse, gente. Não, assim, tipo, levem isso a sério. Mas todo mundo leva a mesma vida. Realmente, todo mundo leva uma vida estressante. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo. Tem gente que trabalha e estuda, como eu fui há muito tempo. Tem gente que trabalha, leva 5 horas para ir trabalhar, trabalha 8 horas, mais 5 horas para voltar, tem 3 horas para dormir. Enfim, o mundo de hoje é estressante. Só que o que acontece?
o nosso corpo não está preparado para isso. Foi muito rápido. Se você parar para pensar, para quem nasceu na década de 70, 80, tá? Principalmente, ah, vocês lembram quando a gente era criança que o ritmo era muito mais lento? Vocês lembram disso? O ritmo das coisas acontecerem era muito mais no nosso tempo do que o mundo trazer o tempo que a gente tem que ser. Hoje é assim, ou você faz as coisas no tempo que o mundo precisa, ou você está lascado. Ou você tem dinheiro, você é rico, enfim, ou mesmo alguns ricos têm que continuar trabalhando, mas o que eu quero dizer é assim, tipo, ou você rala, ou você tá fora, você não consegue dinheiro para se sustentar, para comer, para viver, enfim. Só que acredito que também nas épocas anteriores disso era um ritmo muito mais lento. Não estou dizendo que eram pessoas preguiçosas, nada disso. Eu lembro do meu pai, da minha mãe, de toda a minha família, trabalharam como uns condenados nessa época para conseguir o que eles têm hoje. Mas assim, era uma coisa assim muito mais de eu ofereço as minhas habilidades, certo? E o mundo aceitava mais o nosso tempo de, como é que eu vou dizer, de querer fazer as coisas, de se adaptar, enfim. E hoje não, foi muito rápido. Então você pensa, sei lá, acho que o ser humano, enquanto ser pensante, consciente, inteligente, enfim, como a gente conhece hoje, são quantos anos para cá? 10 mil anos? Sei lá, 5 mil anos? Não faço ideia. Podem pesquisar aí. Então, até 1980, 1900 e, enfim, 1970, o ritmo era mais lento, de 20, 30 anos para cá, isso se acelerou demais. E isso é uma coisa que o ser humano não está acostumado. Então, assim, são milhares de... Ah, esqueci a palavra, vou ter que cortar o vídeo aqui. Milhares de influências externas, milhões eu diria, propaganda, é chefe enchendo o saco, é colega de trabalho enchendo o saco, é trânsito estressante, é família, assim, não estou dizendo que a família é estressante, tá? Mas às vezes pode ser, em certas situações você tem que concordar comigo que pode ser, tá? Enfim, você passa mais da metade do tempo do seu dia em situações de estresse, certo? Em estresse, sempre com o nível do cortisol, que é o nível do hormônio que é o hormônio do estresse, sempre lá em cima, tá? Então você passa o dia inteiro. Imagina que isso seja como um gráfico, tá? Um gráfico. Você está dormindo aqui, o estresse está lá embaixo. Daí você acorda, você já está meio atrasado, tem que se arrumar, enfim, você já começa. Então o estresse fica lá em cima, você chega no trabalho, o estresse está lá em cima, você trabalha o dia todo, se incomoda com o cliente, se incomoda com. Enfim, não estou dizendo assim que são todas as pessoas, tem situações, mas mesmo para você ficar alerta, mesmo que você seja uma pessoa calma, uma pessoa compreensiva, enfim, uma pessoa que leve o dia a dia de boa, seu nível de estresse, seu nível de atenção, seu nível de concentração tem que estar lá em cima. Isso é uma realidade no mundo de hoje, tá? Então você passa lá com o estresse lá em cima e vai começar a diminuir esse estresse depois que você jantar de noite, e daí você vai começar a se preparar. Então, assim, ou seja, o estresse no passado ele existia também, mas ele era mais, como é que eu vou dizer, mais brando, sabe? As pessoas, assim, principalmente isso que é diferente do mundo de antes, as pessoas eram compreensivas umas com as outras, tá? Se alguém não conseguia fazer uma coisa em determinado tempo, era uma compreensão, as pessoas mais se ajudavam. Hoje em dia, assim, a pessoa não consegue cumprir determinadas metas, então tá fora. Tá cheio, olha o que as pessoas. Tá cheio de gente aí no mercado que quer o teu lugar. Assim, ó, tipo, acho que 80% das pessoas ouviram isso pelo menos uma vez na vida. Enfim, esse é o mundo de hoje, nós vamos ter que aceitar como é. Nós vamos criar outros mecanismos depois
para se proteger desse tipo de coisa, tá? Se esse vídeo aqui, se a galera quiser que eu faça, enfim, se as pessoas que estão assistindo quiser, eu faço outros vídeos que é mais da minha experiência sobre isso e de como você pode se adaptar a esse mundo novo, admirável mundo novo. Então eu posso fazer sim, tá? Outra coisa, ansiedade. Ansiedade, antecipação do futuro, o que vai acontecer, tá? No meu caso, esse foi um dos principais, tá? Eu vou ainda falar sobre a minha história com a doença, tá, gente? Para vocês poderem entender determinadas partes, talvez até se identificar. Então, a ansiedade é a antecipação do que vai acontecer no futuro. Viver o futuro antes que ele aconteça, ou viver o futuro no presente, tá? E eu sou uma pessoa assim que vive no passado e no futuro, quase nunca no presente, tá? Até esses é um dos motivos que eu disse para vocês lá no início que eu não estou completamente curado, mas não é por causa das coisas que eu deixei de fazer, é uma característica da minha personalidade, tá? Então, continuando, você pode desenvolver essa doença porque você entrou num estado, numa situação, ou está vivendo uma situação que você se sente preso nela, sabe? Você se sente talvez preso no trabalho porque tem medo de não ganhar bem em outro trabalho, tem medo que outro trabalho não vá dar certo, enfim. Eu sei, passei por tudo isso, tá? Então, às vezes você está se sentindo preso numa situação, num relacionamento, alguma coisa, e o que acontece? O teu corpo simplesmente não aceita isso, tá? Teu corpo não aceita que você fique numa situação que você, mesmo contra a vontade, esteja lá, entendeu? Seu corpo não quer que você fique em uma situação que você não deseja. Então, ele não tem como chegar e dizer para você, ó, fulano, para mim, ó, João, não, tipo, não fica aí, cara, né? Tipo, tu tá, o negócio tá se sentindo mal aí e vai ficar aí. Não, ele não tem como dizer isso. Então ele faz o quê? Ele te dá sintomas de doenças ou doenças, tá? Que no meu caso começou com rinite, foi evoluindo para outras coisas que depois eu vou falar, tá? Então preste bem atenção. Você não está numa situação que você está se sentindo preso, mas por algum motivo você acha que tem que ficar nessa situação, resolva seus problemas, saia dessa situação. Emprego e dinheiro nunca vão faltar para você. Escute o que eu estou te dizendo, escute, acredite em mim, tá? Então, não fique em nenhuma situação, nenhum relacionamento no qual você se sente preso ou presa, enfim. Não fique nesse tipo de situação. A única pessoa prejudicada e a única pessoa com quem você tem que se preocupar primeiro é você. Você, assim, eu já andei de avião algumas vezes e tem uma coisa que é tão simples que a maioria das pessoas não presta atenção, que tipo, eu gosto de fazer essas associações em várias situações que acontecem na minha vida, mas quando você está lá no avião, enfim, antes do avião decolar, as aeromoças fazem toda aquela apresentação. Ah, aperte os cintos e não sei o que, portas de emergência. Quando elas falam assim, ah, máscaras de oxigênio cairão do teto. Primeiro, arrume a máscara em você, antes de ajudar a pessoa que está do seu lado. Isso reflete, vamos dizer assim, uma filosofia de vida. Gente, ajudem-se, ajudem-se, resolvam-se, se autocurem antes de ajudar, resolver, curar o problema das outras pessoas. Certo? Não vou falar mais nada sobre isso, tá? Outra coisa. Não falar. Não falar sobre o que você está sentindo. Não exteriorizar, seja bom ou seja ruim.
Porque às vezes você está com um problema, você fica com ele na cabeça e por um tempo, tá, beleza, isso daí eu já resolvi. Só que você não exteriorizou aquilo, entendeu? Você não falou com alguém, você não escreveu, você não foi lá e meteu o pau lá na internet, enfim. Você precisa exteriorizar, você tem que colocar para fora de você. Se você deixar aquilo dentro, ele vai ficar guardado. Imagina que você tem um problema, ele é uma bolinha, tá? E essa bolinha vai começar a crescer porque você não resolveu ele. Você não resolveu. E ele vai te dar de presente uma doença. Vocês entenderam? Vão te dar uma bola bem aqui no meio do peito, porque você não consiga nem engolir nem vomitar. Compreendem o que eu estou falando para vocês? Exteriorizem. Falem das coisas, pelo amor de Deus. Falem para psicólogo, para amigo, para amiga, para mulher, para quem vocês quiserem, até para o cachorro, tá? Eu tenho duas cadelinhas aqui em casa. Eu não fico passando os problemas para ela, mas enfim, se você se sentir confortável falando com seus cachorros, tudo bem. Olha só, gente, exteriorizem isso, exteriorizem, coloquem para fora, vocês vão ver o peso que sai dos ombros e vocês não têm que se preocupar com, com doenças, com nada disso, tá? Outra coisa que acontece muito também, causa autopunição. Que é isso? O que acontece, tá? Situações em que você agiu de certa maneira, enfim, uma coisa que você fez de errado e você se sente culpado por isso. Uma coisa que você fez, uma coisa que você deixou de fazer naquele momento. Acreditem quando eu digo para vocês que o sentimento de culpa assim acho que é o que mais desenvolve doença, acho que o que mais desenvolveu doença até hoje, sabe? Essa é uma crença minha, tá? Enfim, isso tá muito, vocês já devem ter ouvido no termo psicossomático, que também tem a ver com o que eu estava falando para vocês sobre exteriorizar, resolver os problemas, enfim. Então, o que acontece quando você tem o sentimento de culpa, você começa, assim, mesmo sem saber, a se autopunir. Por que eu não fiz aquilo? Por que você fica remoendo? Por que eu não fiz aquilo? Ou por que eu fiz? Por que eu fiz aquilo com determinada pessoa? Por que eu falei sobre determinada coisa? Ah, que droga! Por que eu falei bobagem? Eu estou me sentindo tão envergonhado, eu estou me sentindo envergonhada, eu não tenho mais nem coragem de olhar para a cara daquela pessoa. Enfim, vocês entenderam, né? Entenderam o que eu estou falando. Estou tentando dar uns exemplos aqui para vocês. Gente, para com isso, sabe? É difícil. É difícil. Isso, assim, tipo, às vezes para algumas pessoas isso tem que ser até tratado, tá? Tem que ser tratado. Porque isso também vai acabar virando uma depressão, enfim. Vou falar também disso mais pra frente. Mas procurem resolver. Então, você tem certeza que você não tem um problema com um amigo teu, uma amiga? Você não tem um perrengue lá com os teus pais, com o teu irmão, com a tua irmã? Você, assim, para e pensa. Você já disse para eles, isso parece um clichê, mas já disse para os seus pais e para os seus irmãos ou irmãs que você ama eles hoje? Você já resolveu seus problemas? Ah, mas ele me fez uma coisa e me magoou muito, eu não vou correr atrás, eu sou muito orgulhoso, eu sou muito orgulhosa. Cara, acredita, eu também sou assim. Tem assim gente na minha vida que eu provoquei situações em que eu briguei com essas pessoas que eu me arrependo profundamente. Assim, tipo, seriam amigos para minha vida inteira. Coisas que aconteceram 10 anos atrás, eu ainda penso nisso hoje, mas eu não tenho coragem de ir lá e conversar com a pessoa, porque o orgulho não me permite. Talvez isso também tenha me causado essa doença, porque eu tenho culpa, eu sinto muita culpa por coisas que aconteceram, que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Então, assim, ó, gente, não sejam como eu, tentem fazer essas reconciliações, vai ser muito melhor para vocês, tá? Outra coisa,
Isso aqui tem a ver já basicamente com tudo que eu já falei para vocês, que é alteração da homeostase por qualquer motivo. O que é homeostase? É o equilíbrio do corpo. Equilíbrio de todas as complexidades, interações e funcionamento de maneira geral do corpo. Quando você altera, lembra que eu falei lá, a obesidade, o cigarro, o álcool, enfim, drogas, enfim, o que quer que seja, você está provocando uma alteração na homeostase do corpo. Então, o que acontece? Estresse, ansiedade, você não falar sobre as coisas, se autopunir, se autoculpar. Isso também causa alteração na homeostase do corpo. Mente controla corpo, certo? Então, o que acontece na sua mente, o que acontece nas suas relações exteriores, enfim, vai alterar para bem ou para mal a homeostase do teu corpo. E essa alteração de homeostase vai provocar alguma adversidade. De novo, trazendo doenças, refluxo, sei lá, essas doenças mais comuns, renite, é, micoses, manchas de pele, espinhas, acne, dor na... Bom, enfim, eu também vou falar disso mais pra frente, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Vou falar um pouco sobre os fatores de risco, tá? Que causas também, tá? Mas eu digo assim, eu considero assim de segunda importância. Não que eles não sejam tão importantes quanto, tá? Mas eu vou explicar para vocês, vocês vão entender, tá? Uma delas, tá? Você fazer grandes refeições antes de deitar. Óbvio que você comer que nem um cavalinho, uma cavalinha, vamos dizer assim, antes de deitar, que vai te provocar algum tipo de refluxo. Até para quem não tem, tá? Até para quem não tem. Por isso que eu considero assim de segunda importância, porque quem come muito e vai deitar, vai ter algum indigestão, seria a palavra correta, tá? Outra coisa que falam bastante, que pode até ser verdade, é a ingestão demasiada de café. Claro, o café é muito forte, enfim, todo, né? O que eu estou querendo dizer? Antes de eu falar o que eu quero falar agora, assim, que pode causar também refluxo, enfim, bebidas alcoólicas ou gasosas, alimentos gordurosos, enfim. Tudo isso, o que eu quero dizer assim? Que em exagero, todas essas coisas vão provocar, para quem tem a doença e para quem não tem, tá? E principalmente para quem tem a doença, tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa, tá? Tem que diminuir pelo menos na época do tratamento e depois procurar um equilíbrio. Quem toma café direto e tem refluxo gastroesofágico vai sofrer muito, vai sofrer que nem um cachorro, porque provoca assim, tipo, uma acidez absurda no estômago, tá? Refeições grandes antes de jantar, não, nem preciso falar. Bebida alcoólica, né? E gasosas, refrigerante e tal, alimentos gordurosos, é terrível. Mas eu não estou dizendo que você não possa tomar café, que você não possa beber. Eu gosto de tomar cerveja, eu tomo cerveja. Eu gosto de refrigerante de vez em quando, eu não tomo sempre. Eu tomo meu refrigerante, certo? Alimentos gordurosos. Quem é que vai deixar de comer aquele churrasco de domingo com a família? Aquela costelinha, picanha, enfim. Quem é que vai deixar de fazer isso? É uma das coisas boas da vida. Você não precisa cortar completamente. Encontre o equilíbrio para que seu corpo encontre o equilíbrio, certo? Então, assim, não precisa ser tão. Eu assim, ó, falando pela minha experiência, tá? Quando eu descobri o que era, do que se tratava, eu cortei tudo completamente, tá? Porque eu queria resolver o problema de vez. Então, o que acontece? Você não precisa, porque uma essas, vamos dizer assim, comer e beber é uma das felicidades da vida. Quem come bem, bebe bem, vamos dizer assim, é feliz, gente. É feliz. Comer e beber bem faz a gente feliz. Você se sente bem quando come. Entendeu? Você se sente bem quando você toma alguma coisa que você gosta. Seja o que for.
Mas tenha um bom senso, tenha um equilíbrio, vai dar tudo certo. Você não precisa cortar completamente. Você pode tomar tua cervejinha lá de vez em quando, você pode tomar teu refrigerante. Agora não me vá comprar 1 litro de refrigerante todos os dias, todo dia tomar 1 litro inteiro, pelo amor de Deus, gente. Vamos, né? Entendam o que eu tô falando para vocês. Tem um churrasquinho lá. Tá, beleza, vai lá, come teu churrasquinho de domingo. Agora churrasquinho sexta, sábado, domingo e comer o que sobra na segunda ainda, aí não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, é isso. Por enquanto é isso. Vamos cortar o vídeo para fazer o restante do vídeo depois.